Estamos aqui, né, na nossa terceira aula, nossa terceira live, que como eu disse, né, outro dia, é como se fosse um podcast, né? A ideia é isso, é ser um bate-papo legal, né, livre, tranquilo. Então esse seria o nosso terceiro, né? A gente fez um primeiro falando para disponibilizar aqui na nossa comunidade, falando sobre a origem, né? Assim, fazendo aquele pegando o contexto histórico, né, de como aconteceu, de tudo que aconteceu, as revoluções, para fazer essa linha, essa timeline de para tentar responder a pergunta, né? Quando foi que a gente se perdeu da nossa essência feminina? Como é que isso aconteceu? Então, assim, se você está aqui, começou agora e não viu ainda a aula número 1, é importante ver, né, Kátia? Sim. Tem informações bem interessantes lá que vão te contextualizar para entender um pouco mais. A segunda aula, então, a gente falou mais um pouquinho sobre a prática, né? Sobre as energias feminino, masculino, a confusão que existe, né? Entre uma e outra. A confusão que existe hoje, as mulheres, assim, que estão meio que perdidas, né? Então, algumas mais masculinizadas, outras nem tanto, mas assim, que precisam olhar mais, assim como a gente, né, que precisam olhar mais para esse lado feminino, né, essa essência feminina que a gente fala. O que é isso? Né? O que é isso, Kátia? Então, é isso que a gente vai tentar falar agora. Como hoje a gente se propôs assim, a tentar ver, continuar nesse caminho, agora que a gente já sabe, então, do contexto histórico, a gente já sabe dessa confusão que existe hoje, como é difícil, né? E que tem a sementinha que ficou lá dessa, principalmente do feminismo, né, dentro da gente. Quando a gente vê, assim, a gente nos surpreende, né, com os pensamentos feministas que a gente não sabe de onde vem, mas que estão lá dentro. Então, hoje a gente se propôs a trazer um pouco da nossa história também, mas continuar nesse caminho de resgate da nossa essência feminina. E só mais uma coisa, Kátia, eu sei que eu tô falando bastante, mas assim, eu acho importante a gente começar já dizendo que a gente se propõe aqui, não é um curso, não é uma formação assim rígida, específica. Inclusive, a gente está separando um dia da semana para tentar aparecer aqui e ir falando como se fosse mesmo um podcast, que vai ser sobre vários assuntos, mas então, assim, trazendo, inclusive, tudo que mexe dentro da gente, né? Porque é um movimento que a gente está fazendo. E é isso que a gente quer convidar quem está sentindo vontade de entrar com a gente nisso, né? Entrar na nossa comunidade, entrar nesse movimento de resgate do nosso feminino. Então, como é um movimento, passa primeiro por nós, é isso que a gente está sentindo. Então, passa primeiro por nós. A gente vai trocando todos os dias, né? Essa troca que a gente faz todos os dias, eu e a Kátia. Então, são várias coisas que começam a pipocar aqui dentro, né? Então, assim, é um movimento, a gente tá olhando e sempre quando a gente for olhar, sei lá, daqui a 10 anos a gente vai continuar a olhar e vai continuar vindo coisas para fora que talvez, né, coisas novas, inclusive, né? Porque a vida é assim, né? É um processo. Só vai terminar quando a gente morrer mesmo, né? É um processo de... e o importante é que a gente esteja atentos a isso, porque é um processo, ele nunca vai estar estagnado, né? A nossa vida, o nosso crescimento. Então, ou a gente vai para cima, a gente vai crescendo, ou a gente vai para baixo. E óbvio, né? Tem fases que a gente faz assim, né? Não é nem, às vezes não é nem retilíneo, né? Às vezes é uma curva para baixo, uma curva para cima, vai para baixo, vai para cima. E é normal, é assim com todo mundo, né? Já falei bastante. Pronto. Não, então, na aula passada, né, você falou que a gente viu essa diferença entre o masculino e o feminino. Eu acho que o grande problema hoje, né, das mulheres é elas quererem competir. A gente não precisa competir com o homem. E a gente se perde muito aí, querendo ser melhor. Uhum. E eu vou repetir o que eu já falei muito. Nós não fomos feitas para para estar nem na frente nem atrás, mas nós somos feitas para estar do lado. Cada um com o seu espaço, cada um com com os seus dons, mas os dois juntos colaborando. Nós precisamos deles, eles precisam de nós.
E a proposta aqui é que a gente vá de encontro a essa essência que foi perdida por causa de todo o contexto histórico que a gente deu, o movimento feminista e muito antes ainda. Né? A mulher, eu acho que hoje ela tem que se enxergar nos tempos atuais. Não adianta a gente querer voltar a uma época que já passou, porque não somos mais aquilo. Né? A gente tem que se reencontrar. E esse processo de reencontro, você estava dizendo, Carol, que é para a vida inteira, né? A gente está aqui para tentar guiar, mas a gente está a caminho. Nós estamos colocando o nosso pé a caminho. Exatamente. E descobrindo ali, tomando frente, né? Então, esse movimento de resgate, ele passa por nós. A gente está desbravando um caminho para descobrir como a gente vai recuperar essa essência, como a gente volta a ser aquilo que a gente não sabia que era, né? Aquilo que a gente tem que descobrir, qual é a nossa missão como mulher, porque o mundo precisa disso. Né? O mundo inteiro precisa. Os nossos pais precisam, o nosso marido precisa, nossos filhos precisam, a sociedade precisa que nós sejamos femininas, que nós sejamos aquilo que a gente nasceu para ser e que na verdade a gente perdeu. A gente não sabe por quê? Por causa de todo o contexto, por causa de tudo que aconteceu e a gente não tem nem modelos para seguir que sejam seguros. Então a gente está tentando descobrir, né, esse caminho de resgate. Se tem algo para resgatar é porque algo foi perdido. Então esse caminho de resgate da nossa essência, daquilo que se perdeu. E a gente estava conversando essa semana, eu e a Carol, que o primeiro passo para a gente conseguir ir ao encontro desse resgate é olhar o nosso passado. O nosso passado como pessoa. Né? A gente não tem outro caminho, né? Não tem atalho, é por aí. Não tem caminho. Não. Nós precisamos resolver o passado. Mas com um olhar, revisitar com um olhar diferente. Não com um olhar de dor, de tristeza, de vitimismo, né? Não é isso. De vitimismo, exatamente, mas como protagonista da sua história. Você tem que olhar para o passado e enxergar o que te construiu. Só olhando para o passado é que você vai entender quem você é. E aí, entendendo quem eu sou, Carol, eu posso ir em busca de mim mesma. Eu posso responder essa pergunta, quem sou eu? Né? Que é tão difícil, tão profunda. Quando a gente olha para o passado e vê quem eu fui, a gente vê o que nos construiu, o que nos trouxe até aqui. E a partir daí é que a gente traça um caminho. Antes disso, a gente vai sobrevivendo, a gente vai tentando uma coisa ou outra. Né? Lembrando que esse caminho vai ser para a vida toda. Toda a vida a gente vai tentar ser, né? Que nem tu disse, vai ter altos e baixos, mas a gente vai estar sempre buscando uma nova versão, uma versão melhor de si mesmo. E a gente vai conseguir essa versão melhor quando a gente resolver aquilo que ficou lá atrás, que a gente tem vergonha, que a gente não revisita, a gente não se acolhe, a gente acha que ficou lá e bota uma pedra por cima e fica, né, tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem sinais, né, que a gente consegue perceber quando não tá tudo bem. Um deles, para mim, é claro, sabe? Quando a gente olha para trás e é isso, sabe? A gente vem aquele sentimento, né? E a gente não quer olhar, a gente, não, tá, isso aqui, sabe? É esse, o querer colocar uma pedra, não conseguir olhar, né? Ou quando tu olha e dói muito ainda. É normal assim, por exemplo, vai ficar cicatriz, né? Como é que é quando a gente machuca? É assim também, né? As nossas emoções, a nossa alma, né? Fica aquela cicatriz. Então, a gente teve uma ferida, vai ter a cicatriz. A cicatriz, só que olha a diferença, né? Uma ferida aberta, uma ferida que não curou ainda, ela dói, ela pode infeccionar, ela dói, tu tem que estar ali cuidando, se tu não olha, vai, sei lá, pode necrosar, tu pode perder um braço, né? Exatamente. Então, assim, agora uma ferida, depois que cicatriza, então tu cuidou bem da ferida, tu olhou, fez tudo o que precisava fazer, sem medo, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lavar a ferida.
E dói. Que a gente e dói, né? Aí uma criança, aí machucou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá lavar, meu Deus, eles choram um monte, mas eu preciso ir lá lavar, porque dói, né? Então tu vai lá, tu vai lavar, vai botar, sei lá, uma pomadinha, né? Ou, enfim, vai deixar ali aberto para cicatrizar melhor. Então tu vai fazer tudo o que precisa ser feito, porque tu sabe que tu precisa fazer aquilo para ajudar a cicatrizar. E depois que cicatriza, não dói mais, mas aquela marca fica. Então, assim, às vezes até uma cicatriz muito... Eu tenho uma cicatriz aqui desse lado. Eu tenho uma cicatriz bem aqui, não sei se vai dar para ver, mas de uma queimadura que eu fiz pré-adolescente fazendo churros. Eu amava churros, né? E eu fui tentar fazer em casa, só que eu fiz ele sem ele ser aberto no meio. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fui fritar e ele começou a explodir. E chegou a explodir até no teto, né? E daí eu me queimei com a banha quente, né? O óleo quente. Então eu tenho a cicatriz até hoje. Mas o que acontece? Não dói mais, mas a cicatriz tá aqui. E toda vez que eu olho para essa cicatriz, o que acontece? Eu lembro daquele dia que eu era muito pequena, assim, eu era pré-adolescente, eu não era ainda adolescente, sabe? Mas eu lembro daquele dia, eu tenho lembranças daquilo. Então é isso que vai acontecer também com o nosso emocional. A gente vai ter aquela cicatriz que toda vez que a gente for passar por uma situação parecida, a gente vai ter, às vezes, até os mesmos sentimentos que a gente teve na hora, na época, né? Então, por isso que é difícil. A gente vai lembrar, a gente vai, às vezes, sentir a mesma coisa, né? Sei lá, se foi uma situação muito difícil, um pânico, um medo, insegurança, né? Enfim, a gente sente de novo aquilo, só que é uma cicatriz, então tu não vai deixar de sentir, mas aquilo vai, sabe, não vai ter a potência tão grande, vai estar calmo dentro de ti, né? Então vai melhorando, mas tu sempre vai ter aquela cicatriz. Às vezes a cicatriz, ela, quando tu olha, né, tu tem o mesmo, às vezes tu tem o mesmo sentimento, né? Por exemplo, uma cicatriz de cesárea, parece que quando tu olha no espelho, tu sente aquele calafrio dos pontos ali, né? Mas não dói mais. Tu pode sentir aquele, né? Mas aquilo não é mais uma dor física. Aguda, sim, que tu tá sentindo. Uma dor sensível. Tá? Isso. E da mesma maneira, né? Quando tu olha para o teu passado, pode ter coisa que ficou ali gravada, que tá ali e nunca vai sair. Né? No teu coração tá ali gravado aquilo nunca vai sair. Mas tu olha aquilo com um outro olhar, né? Tu olha para aquilo, às vezes tendo que te absolver de certas culpas, de certas coisas certas escolhas erradas que foram feitas, né? Às vezes tu tem que absolver os outros, né? Porque erraram contigo, mas só que nunca com aquele olhar de vítima, né? Lembrando que ninguém deve nada pra gente, né? Olhar para aquele passado e pensar, poxa, erraram comigo, mas eu liberto, eu perdoo essas pessoas. Por quê? Porque ninguém me deve nada. E eu não devo nada para ninguém. Entende? Sim, exatamente. E muito mais do que isso, né, Kátia? Eu vejo assim, também tenho o que me ajuda, e eu falo sempre isso para os meninos, né? Todo mundo erra. Eu também erro, tu também erra. Eu Nós também errei. erramos. Então, assim, ninguém é só vítima. A gente também tem a nossa parcela de culpa. Só que aí que tá, né? Tu falou assim, ninguém deve nada pra mim, eu não devo nada pra ninguém. Mas assim, nós somos todos imperfeitos. Então, eu também. Quantas pessoas eu magoei, né? Quantas pessoas eu errei? Né? Então, assim, a gente tem que fazer essa minha culpa também. É isso, né? Então, não é se colocar no papel de vítima. Ah, eu sofri muito, minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó. Tá, mas e tu? Né? Claro, a gente... É interessante ver isso também, né? A nossa hereditariedade. A gente carrega... Né? Tem a genética, mas, assim, essas questões dos... agora me fugiu o nome, né? Isso, a gente carrega isso também. Por quê? Porque fica assim gravado no nosso, inclusive no nosso DNA, até algumas coisas mesmo, sabe? Passam a epigenética, enfim,
tem coisas muito interessantes hoje que já tá claro, assim, sabe? Que não é papo furado, sabe? É real. Medos, né? Na Até por espiritualidade causa também, né? Na religiosidade também, se aprende isso, a rezar para nossa árvore genealógica, porque a gente recebe essa carga, né, das vivências dos nossos antepassados. E isso faz sentido assim, ó, não é difícil de entender. Por quê? Porque, sei lá, eu vou pensar o quê? Eu sou assim, né? Não buscando, a gente não, né? Não é buscar culpa de quem? Quem é o culpado? Não, porque tem vários fatores, né? Mas assim, sei lá, eu tenho uma característica que eu vejo que a minha mãe tem. Por quê? Porque, né, eu tava ali naquele contexto, ela agia dessa forma, eu aprendi que é assim, e às vezes, se eu não olho para isso, tá no automático, por isso que é importante olhar. Então, assim, se eu não tô olhando para essa atitude, para ver, tá, ok, eu concordo, né, racionalmente, eu concordo com isso que eu tô fazendo, se eu não olhar, vai ficar no automático, eu nem vou me dar conta e eu vou reagir. Sei lá, tem pessoas que são mais grosseiras, tem pessoas que são mais, não sei, vingativas, tem né? pessoas com medo, Isso, né? Só então, que assim, isso tudo Carol, mas daí tu foi pensar, né? Deixa eu só terminar, Kátia. Ó, tu vai pensar. Ah, eu sou assim porque minha mãe fazia isso, e aí ela funcionava assim lá em casa. Ah, mas por que a tua mãe fazia isso? Ah, porque a minha avó, tarará, tarará. isso, Ah, mas por quê? Ah, porque a minha bisavó, né, isso, tarará. isso Então, assim, passa de é, geração em geração. Um medo, por exemplo, um medo do escuro. A mãe passa para a filha que tem medo do escuro, e aquela filha está com medo do escuro e nem sabe por quê. Mas aquilo foi ensinado, e aí é passado. é, Então a gente precisa ver isso também e olhar para eles com amor, né? Olhar para não só para nossa história, mas com quem conviveu com a gente, com quem nos deu a vida, principalmente para os nossos pais, é. né? E E libertar eles de culpa também, libertar, né? sair da Fazer cadeira de vítima e ver que nós isso. fizemos mal escolhas também. Nós Sim, também claro, magoamos, nós claro. também ferimos, Sim, né? Isso é sim. E importante de ver. eu acho que assim, pelo que eu entendi até agora, sabe, da minha experiência, de tudo que eu já passei, para ter essa quebra, sabe? Essa quebra, assim, de paradigma, essa quebra, sabe? Porque, ok, isso, a gente tem essa carga? Tem, mas isso não quer dizer que vai me definir como pessoa. Não, porque eu sou adulta, eu sou madura, deveria ser, né? Eu sou adulta hoje, sou madura, consigo racionalmente fazer com que a minha vontade se sobressaia às minhas emoções, aos meus traumas e tarará, toda aquela, né, aquele negócio. Então, assim, teoricamente, hoje eu consigo olhar para mim e dizer, tá, ó, o que eu tô fazendo de errado? Ah, eu faço isso. Então, Caroline, parou. Isso tá errado, eu não quero mais. Eu consigo, entendeu? Então, para ter essa quebra, a gente precisa o quê? Olhar de novo, porque é só olhando que tu vai conseguir sair do automático. Se tu não olha, tu vai continuar sendo aquela pessoa que as tuas decisões vão estar tomadas nas tuas, né, nos teus ímpios, nas Reativa tuas demais. emoções, nas tuas feridas. Então, a tua criança ferida lá, que todo mundo tem, né? Então, a tua criança ferida, que todo mundo tem, por melhor que tenha sido os teus pais, por melhor que tenha sido a tuas condições de vida, né, teu ambiente social, todo mundo tem. Então, a gente precisa olhar para isso, para não ficar preso a isso, né? Então, a gente vai conseguir, né, dizer, não, peraí, ok, eu tenho tudo isso aqui, que às vezes eu não sei por que eu perco a paciência, eu não sei por que eu sou mais masculina, eu não sei por que eu não tenho paciência com meus filhos, eu não sei por que eu não sou dócil com meu marido, mais carinhosa, ele vive me falando, ó, né, Sim. seja mais, para de reclamar. Então, assim, se eu não olhar para dentro de mim e não olhar para o meu passado, olhar, como tu disse, para as pessoas que conviviam comigo, né?
desde que eu lembre, a gente começa a ter lembranças ali com os 5 anos de idade, mais ou menos, né? Então, desde que eu lembre, eu tenho que olhar para ressignificar tudo isso e para não ficar presa a isso. Senão, hoje, a minha criança ferida de lá atrás, com tudo aquilo, eu não consigo nem, né? É um negócio que vem, assim, as emoções vêm e a minha decisão tá pautada nisso. Não é assim que tem que ser, né? A gente consegue. É um trabalho difícil, é um processo difícil, mas a gente consegue. E eu diria até antes, né? Se a gente tem contato com os pais, com avós, se a gente consegue ter um relacionamento com eles e pedir como foi nossa geração, Isso. sabe? Como foi a gravidez da minha mãe? Como que ela se sentia? Então aqui a gente já começa um caminho, Carol, né? Verdade. Você que está assistindo aqui, a gente já está começando um caminho de descoberta, tá? É um caminho de investigação. Como foi a gestação da minha mãe? Eu nasci num lar que estava desfeito. A minha mãe quis me abortar. A minha mãe me aceitou. Porque tudo isso tem diferença. Às Sim. vezes a gente tem medos, traumas, coisas que a gente não sabe de onde que vem. E Ai, quanto da menos a onde que gente vem esse souber, sentimento? uma vez, eu não lembro, né? Porque tem coisas assim que eu lembro, minha memória não é tão lá das boas, então eu li, tá aqui dentro, mas eu sei lá quem foi que falou, né? Mas olha, para mim faz todo sentido. Que diz assim, quanto menos tu lembrar, por exemplo, tu tem alguma coisa que tu não sabe mesmo da onde que está isso. É porque tá lá no fundo. Então, ó, desde o ventre da mãe, a gente, né, a gente já está ali carregando coisas e entrando coisas dentro da gente. Então, quanto menos a gente tiver noção da onde que isso vem, pode ser uma coisa lá do ventre da mãe, que a gente, né, tava ali absorvendo tudo. O bebê absorve tudo. Olha só, se é uma gravidez que não foi desejada ou planejada, né? Claro que Deus desejou, sempre Deus Sim, deseja, né? sim. Mas Sem pode ser ele que não tem, né? Como. exatamente, mas pode ser que os nossos pais não tivessem tão prontos, né? E aí, como é que era a situação do relacionamento deles, né? O que que eu ouvi quando eu era bebê, dentro da barriga da minha mãe, né? Quando eu nasci, qual era aquela atmosfera? Era de acolhimento? Era uma atmosfera de amor ou era aquela coisa assim, briga, né? De repente uma traição, de repente alguma coisa assim que foi lá e colocou aquele sentimento como se eu estivesse atrapalhando tudo, sabe? E aí, hoje, crescida, eu me sinto atrapalhada, me sinto assim, deixada de lado. Às vezes, assim, eu peço muito para as pessoas licença, sou muito de me colocar para baixo, porque eu tenho esse sentimento de que eu estou atrapalhando alguém, de que que eu vim para atrapalhar alguma coisa. Ou se quando eu nasci, né, eu estava no momento do casamento dos meus pais um pouco melhor, onde já tinha irmãos, né, ou eles não podiam me dar muita atenção, fui criada pela avó, fui deixada ali, né, abandonada no sentimento materno, no sentimento paterno, não estavam presentes, então tudo isso nós temos que ir investigando, descobrindo, porque faz diferença saber como que estava aquela atmosfera quando tu veio ao mundo, quando tu foi gerada. E ali na primeira infância, porque isso a gente não vai lembrar, né? Não tem como lembrar dessas coisas. Então, é preciso investigar. Se possível, gente, façam esse exercício de investigar na família de vocês. Como que estava a atmosfera do lar, né? Como que foi o contexto em que você foi gerada, em que você nasceu, primeira infância, né? Se foi para a escola, se tinha coleguinhas que implicavam, aí depois a gente já começa a lembrar mais das coisas, né? Amiguinhos, muita coisa para mexer nisso aí, que a gente não lembra. Primos, né? Na nossa época, a gente trazer, enfim. Na nossa época, tem que pegar o Biel. Na nossa época. Da cama. Oh, Vai lá, preso. ainda bem que você pegou. Às vezes uma briga de família, né? Às vezes uma briga de irmãos, aí de tios, que a gente ficou no meio, que não entende.
Na nossa época, as famílias eram mais, né, viviam mais próximas, claro, né? E aí tinha mais Hoje briga. E aí briga. Mais primos também, né? Mais briga, mas também tinha mais brincadeiras, tinha mais convivência, né? tinha mais. Mas é isso aí, com certeza, isso faz toda a diferença. Eu vejo assim, né? Mesmo que, eu estava pensando enquanto tu estava falando, né? Mesmo que a gente, digamos assim, eu não tenho mais a minha avó viva, né? Sei lá, não tenho mais minha mãe, não tenho para quem pedir. Mas sabe que um exercício interessante para quem não tem mais é imaginar. Porque, claro, é óbvio, né? Quando tu sabe, quando tu ouve de alguém, é ótimo. Porque daí tu tem certeza e aquilo faz sentido. Mas, digamos assim, tu que tá ouvindo isso, e mas a minha mãe, sei lá, né? Minha mãe faleceu já, não tenho ninguém que possa, né, me dizer como é que foi, o que estava sentindo, Então tu imagina, tenta imaginar, né? Pelo que tu sabe, tenta assim fazer pela espinha dorsal que tu sabe, tenta imaginando, mesmo criando personagens dentro da tua cabeça, assim, criando, por exemplo, sei lá, não conheci meu pai, tá? Ou sou adotado, não conheci, sei lá, tô pensando na pior situação possível, sabe? Se ela foi adotada, não conheço, não sei quem são meus pais, não sei o que aconteceu. E não consegui contato com eles. Então tu vai criar na tua cabeça, minha mãe podia ser assim. Será que minha mãe não agia assim? Será que minha mãe não estava... Por que será que aconteceu, sabe? Então tentando olhar com esse olhar de absolver as pessoas, de tentar entender. É assim que funciona. Porque quando tu conseguir olhar com esse olhar, né, de absolvição, de entender que as pessoas, ninguém é perfeito, a gente também não é, as pessoas erram, mesmo querendo acertar, a gente erra muitas vezes, né? Então, claro, tem pessoas que são malvadas, ok, né? Acontece, mas assim, se tu for ver no fundo, até essas pessoas, assim, até essas a gente consegue não justificar, mas assim, ao menos entender, né? A gente consegue entender. Então, assim, eu levo para a vida isso. Tem um pouco do meu temperamento, né? Eu me vejo como fleumática, então para mim é muito fácil fazer isso, sabe? Eu não tenho dificuldade de olhar para uma pessoa e entender, olha, tá, mas e eu nessa situação? Então, assim, quando tu olha para o teu passado e tu olha para as pessoas que erraram contigo, então mesmo que tu não tenha certeza do que aconteceu, mas que tu faça na tua imaginação esse exercício, sabe? Sei lá, minha mãe devia ser, sei lá, mãe solteira. Aí meu pai, né, o cara que engravidou ela, sei lá, não quis assumir. Aí deixou ela sozinha, entendeu? Então, assim, faz esse exercício, porque isso vai te ajudar a ressignificar a tua vida. É isso, sabe? Então, não é assim, sei lá, minha mãe me rejeitou e tal, aí fica com aquela mágoa. Não, sabe? É tentar absolver, poxa, e eu numa situação dessas, o que eu faria? Sabe, será que eu conseguiria dar uma resposta melhor? Se sim, ótimo, ótimo. Então tu tá bem. Agora, aquela pessoa não conseguiu naquela época, não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim ou uma pessoa que queria te fazer mal. Mas às vezes é só que ela estava atrapalhada, foi o melhor que ela conseguiu fazer, né? E assim, eu tô falando disso, mas claro, pode, né? Tu leva isso para qualquer outra situação, né? Então, quando a gente consegue ressignificar, aí para de doer tanto, né? Aí faz sentido, entendeu? Eu acho que a melhor coisa é tentar se colocar no lugar do outro, quando tu falou. E para fazer sentido naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente sabe, né? Por exemplo, uma pessoa adotada que nunca teve contato com os pais, esse exercício de imaginação, ele é importante. Não é? Claro. E assim, tentar olhar para a situação como uma providência divina, sabe? Porque por pior que tenha sido essa fase, por mais que as pessoas tenham errado e não tenham querido aquela criança, Deus quis. Claro. E se essa criança cresceu, se desenvolveu, é porque Deus não o abandonou. Então, de certa maneira, né, ele amou tanto aquele filho, né, que colocou ele em algum lar, que deu uma sustentação, que fez acontecer alguma construção de pessoa, colocou talvez alguma pessoa importante na vida
dessa criança para que ela pudesse crescer e ter alguém ali para cuidar, para olhar por ela. Então, sempre assim, olhar para o passado com esse olhar de absolver as pessoas, de se colocar talvez no lugar delas, né? Porque daí tu consegue perdoar melhor. Quando tu pensa assim, bah, se fosse eu, que resposta que eu daria? Exatamente. Será que mesmo eu conseguiria fazer melhor? Será? E ser sincera, sabe, Kátia? Porque assim, porque às vezes a gente tem uma imagem de que nós somos bonzinhos. Não. Mas o quanto mais, quem faz isso sabe, o quanto mais a gente olha para dentro, né? O quanto mais a gente vai se apavorando com o que a gente vê, assim, né? Porque quem nunca se apavorou com alguma atitude que tomou, sabe? Poxa, olha o que eu, né? Olha o que eu fiz nessa situação, assim, sei lá, que eu tava acuada, que eu tava com medo, né? Enfim, né? Eu não quero, né? A gente não precisa ficar falando nem dar detalhes, nem dar. Mas assim, eu acho que todo mundo consegue entender que nós não somos tão boazinhas assim, né? Tão bonzinhos quanto a gente imagina, né? Melhor, a gente não é melhor do que o outro. Uma frase que me ajuda muito quando eu tô nessa de querer olhar e culpar o outro é pensar assim nos meus pais, né? Pensar que eles fizeram o melhor com o que eles tinham. Com as ferramentas que eles tinham, eles fizeram o melhor. Eles me amaram do jeito que eles podiam, sabe? Aí a gente consegue absolver mesmo, perdoar mesmo os erros, as coisas, os enganos, as decisões erradas que tiveram, né? Eles fizeram o melhor com aquilo que eles podiam, né? Do jeito deles, da maneira deles. Eles me amaram da maneira deles. E aí a gente vai olhando para outra fase, né? Olhando para a fase em que eu já lembro quem eu, né, de pequenininha, a primeira infância, os primeiros amigos, aquelas pessoas que passaram pela tua vida, né? Talvez o primeiro dia de escola, sabe? Aquela escola, no meu caso, né? Uma escola que era de gente rica, minha mãe tinha conseguido uma bolsa, então todas as meninas eram riquinhas e tinham as coisinhas dela, e eu ia lá e né, o meu lanche era na lancheira, era pão com chimia. O lanche delas era aquele dinheirinho que elas compravam lá no bar, né? Biscoitinho. E meu lanche era aquela banana meio preta, assim. Tinha cheiro de banana, a minha lancheira. Ai, que dó. Mas são coisas que eu lembro, que eu me sentia muito humilhada, porque. E elas não queriam ser minhas amigas. Então, justamente por isso, porque as minhas roupas eram as mais gastas, as roupas delas eram bonitas, elas sempre tinham as coisas, né, mais... a minha mãe não conseguia comprar para mim aquela sandalinha que estava na moda, e elas tinham tudo aquilo que era o melhor né, que a elite podia. Então, teve muita gente que passou por coisas assim, né, essa humilhação na escola. De ver assim, rindo da tua cara porque aconteceu alguma coisa. A escola é uma coisa assim, né, que deixa muita marca na gente. Né? Porque e geralmente as crianças são más, tá? Podem ser muito malvadas. Uhum. Sim, são. E dependendo assim da educação que tiveram, são malvadas. Ainda aprendendo, né? Na verdade, elas estão ainda aprendendo a ter esses freios morais que hoje a gente tem, né? O saber se colocar no lugar do outro, né? O saber que tu não pode fazer com o outro o que tu não quer que faça contigo, né? Saber respeitar isso tudo, eles estão ainda aprendendo, né? Então, é normal acontecer. Tu estudou em escola pública, né, Carol? Sim, eu sempre estudei em escola pública, eu nunca passei por isso. Não... Até tem uma outra situação, assim, que enquanto tu falava, eu lembrava, tu vê, né? Eu lembro que quando eu estudava, tinha as nossas primas que estudavam também, eu era um pouquinho mais velha que elas, e elas eram as únicas crianças negras da escola. E aí eu via elas passando assim por humilhação, sabe? E eu lembro assim que aquilo me doía muito e eu ficava, né? Eu ficava fazendo de propósito assim quando eu via elas ficar com elas no recreio, sabe? Para tipo para mostrar assim, olha, né? Que besteira, Advogada. sabe? Tu é advogada.
tu vê, né? Tinha a veia ali e isso sempre. Talvez seja isso, sabe? Talvez seja isso, porque desde cedo eu lembro disso, porque a gente ia juntas, era o pai delas que levava elas de carro e às vezes eu pegava carona, né? Então muitas vezes a gente ia juntas, assim, para aula. E eu lembro disso, sabe? Depois elas acabaram não estudando mais lá naquele colégio, mas eu lembro que enquanto a gente estudava no mesmo colégio, eu lembro dessa situação, assim, que eu via sabe, que eu via elas sofrendo isso, mas eu nunca sofri. Eu era meio CDF, eu era bem. Eu acho que eu vivia num mundinho de Bob também, mais ou menos, sabe? Vivia no meu mundinho, era meio CDF e não olhava para os lados, era muito tímida, assim, não era muito sabe, E aí eu me concentrava mais naquilo, em mim, né? Nas minhas coisas, assim, em entrar, em olhar só para a professora. Eu acho que eu nem ficava olhando o que acontecia ao redor, pelo menos eu não lembro. A única coisa que eu lembro é que eu comecei a usar óculos e até, né, assim, mas eu nunca tive ninguém que fazia bullying comigo, mas eu via outras pessoas fazendo com outras pessoas, assim, né? Aí eu ficava pensando, poxa, ainda bem que ninguém faz bullying comigo, mas eu acho que eu era tão reservada, sei lá, acho que era tão. Ou, sei lá, se fazia, ou eu não me dava conta, sabe? Graças a Deus, isso aí é uma coisa a menos que eu tenho, sabe? Não preciso lidar com isso. Tem várias outras, mas assim, isso aí. Eu lembro que, olha só, né? Tem uma situação que eu lembro que tinha. A gente era pequeno. E os meninos pegavam uns bichos mortos, assim, no recreio, sabe, menino, né? Pegava bichinho morto e saía correndo atrás das meninas. Aí as meninas saíam, sabe? Aí eu disse para uma delas, eles iam atrás delas, assim, de propósito. Aí eu disse para uma delas, olha, se tu fingir, para de gritar, para de, né, de demonstrar que tu tem medo. Se tu parar de demonstrar que tem medo, ele vai parar de correr atrás de ti. Aí eu lembro que eu não lembro se ela me deu alguma resposta assim, mas assim, o que eu entendi é que ela gostava. O que eu entendi, eu não lembro da resposta Ela dela, queria. mas ela Era uma continuou, brincadeira. ela continuou fazendo aquilo. E eu disse assim, mas, né, se tu não tá gostando, finge que tu não tem medo que ele vai parar de correr atrás de ti, né? Pra mim era uma lógica, óbvio isso. Mas assim, ela simplesmente continuou. E na minha cabeça, naquela época, tu vê, né? Eu entendi o quê? Ela gosta. Ah, então deixa ela, sabe? Só que então eu era meio assim, sabe? Ó, se eu fingir, se eu não demonstrar, eles param. E aí eu não fazia isso, sabe? Eu ficava na minha, fingia que não tinha medo e ninguém fazia isso comigo, né? Mas tu vê, tinha meninas que gostavam, né? Da brincadeira. Então tem isso, né? Mas. Eu me lembro que eu gostava muito de brincar de boneca com aquele bebê, sabe? Um bebezinho mesmo. E que eu gostava de brincar Bebê reborn. O bebê reborn da época. E eu gostava de brincar que eu era professora. Então eu fazia assim, fazia de conta que eu era professora. Eu admirava muitos professores. Gostava muito, assim, tinha uma admiração por eles. E eu gostava de fingir que eu era professora. E tu é, né? Tu fez história e agora tu é professora, né? Exato, eu ia fazer. Olha que curioso, né? Eram as duas brincadeiras que eu mais gostava: de bebê, de brincar de bebê e brincar de ser professora. Então, eu sou mãe de 8 filhos, né? Sou uma mãe. Sim. E sou formada em história, então sou professora. Mas eu me lembro que um dia, quando eu era pequenininha ainda, eu acho que eu era a terceira, a quarta série, não me lembro direito. Mas aquela professora que eu mais admirava, que eu mais gostava, assim, que eu queria ser que nem ela. Aí um dia ela me xingou por nada, porque eu não tive culpa daquilo, sabe? E tinha, sei lá, tinha umas meninas ali fazendo bagunça, alguma coisa assim, conversando, e ela virou e me xingou. E, meu Deus, aquilo caiu meu mundo. Meu mundinho que eu mais gostava, que eu mais admirava, não gostava de mim. Então, é aquela coisa. Ai, sim. E tu vê, né? Isso também, eu acho que ajuda muito. Tu vê como é muito bom a gente fazer esse exercício, porque nem só para ressignificar também isso que a gente está falando, mas assim, ó, para a gente se dar conta hoje
Então, hoje tu é mãe e às vezes assim, sei lá, perco a paciência, sabe? Também tudo bem, eu vou perder a paciência com os meus filhos e porque eu não, sabe, tipo, se colocar assim na omissão, né? Tudo bem também, sabe? Esse é meu jeito. Eu sou agressiva, né? Sou meio assim, sem paciência mesmo e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque tu vê, para algumas crianças, e depende o temperamento, né? Conforme assim, a personalidade da criança, o temperamento da criança, ela vai entender, ela vai puxar aquilo para ela para dentro e pode, tipo, esse dia ali, tu vê, tu tá com quantos anos hoje? E tu lembra daquele dia que aquela professora que provavelmente nem sabe mais que tu existe. Então, assim, ela marcou dentro da tua alma isso, que tu lembra até hoje. Então, assim, olha, já pensou, então, a nossa, sendo professora, sendo tia, sendo vó, sendo mãe, né? A importância de a gente olhar pra gente mesmo e conseguir, né? Poxa vida, será que a gente não consegue ali tentar pelo menos se controlar um pouco mais, né? Porque tudo bem que ninguém é perfeito, ninguém é, né? Não é isso, sabe? Tem que ter paciência consigo mesmo também. Ok, só que, poxa, né, é muito importante isso, porque um dia ali que tu perca a paciência com teu filho e se sair, principalmente, o que não pode acontecer, né? Às vezes acontece. Mas assim, sabe, é mesmo morder a língua. Toda vez que tu for falar alguma coisa, a palavra é pior ainda, né? Então, se tu for falar, por exemplo, porque tu é mesmo preguiçoso, porque tu é mesmo não sei o quê, porque tu é assim, assim, A assado. Não, palavra destrói. a palavra, ainda mais de uma mãe. Se de uma professora, né? Tu vê, ela era teu referencial naquela época. Agora pensa a palavra de uma mãe para uma criança Mãe tem muito mais pequena. valor, muito mais Dói. pesado. A mãe, o pai, muito mais pesado. Fica marcado, marca Tá, na né? alma. Xingar aquela criança, dizer que ela é É. preguiçosa, que ela é não sei o quê. Às vezes a criança, ela é só criança, né? A gente fica às vezes com raiva, né? Descarrega ali, um momento de raiva, descarrega. E aqui ela é só uma criança. E às vezes ela nem tá sabendo direito o que é. Um problema de coordenação, não é um problema que ela está sendo malvada. E a gente descarrega toda aquela raiva em cima daquela criança. E a gente, com certeza, nossa palavra de mãe, de pai, fere e vai profundo. Marca profunda. Marca. E tem outra coisa que tu falou, a pessoa que fala assim, é meu jeito mesmo, é assim que eu sou, é porque não quer mudar. É uma pessoa que tá vivendo na automática. Desculpa a palavra, mas é medíocre. Porque Sim. a gente precisa estar sempre em movimento, como a gente estava falando no início. A gente precisa estar sempre buscando uma melhor versão. Sim. Né? Eu fiz errado, eu errei, todo mundo erra, beleza, todo mundo erra. Vai lá, pede desculpa, reconhece teu erro e te constrói de novo. Vai lá e busca ser melhor da próxima vez. Aí que tá. Todo mundo erra, mas todo mundo consegue fazer melhor também se realmente quiser. Se tu quiser, tu consegue fazer melhor da próxima vez. É claro, vai exigir esforço, mas se tu quiser e se tu entender que aquilo é errado, tu vai conseguir fazer um novo caminho e vai ficar, né? Aquele caminho, o nosso cérebro é assim, né, Kati? O caminho que a gente está acostumado a seguir, o cérebro vai por aquele caminho mais fácil. Agora, então, tu vai ter que fazer um outro caminho, né? Ver uma outra possibilidade e começar a forçar e ir por aquele outro caminho que tu vê que é o melhor. Só que vai que uma hora depois o caminho automático vai ser aquele que tu forçou antes para ser, né? Senão, Carol, sabe o que vai acontecer? A gente critica o outro, a gente olha para os problemas do outro, mas a gente vai replicar. Replicar, por exemplo, né? Eu olho para minha mãe e começo a replicar tudo que ela fez, a educação que ela me deu, mas quando eu for mãe, se eu não mudar, se eu não buscar uma melhor versão minha, eu vou replicar tudo o que ela me deu. Que são as ferramentas que eu conheço. Claro. Entendeu? Claro. Então, eu preciso deixar de ser medíocre, né? E olhar, bom, eu não concordo com as coisas que ela fez, então eu preciso fazer diferente. Tá, o que eu tenho que fazer para ser diferente? Eu preciso mudar. Eu preciso estudar, eu preciso conhecer novas ferramentas, eu preciso ter acesso a informações para poder fazer da educação dos meus filhos diferente do que foi a minha educação. Porque não adianta eu ficar apontando o dedo para minha mãe, né? E acabar replicando tudo aquilo que foi feito
Exatamente. É o velho, né, sair da nossa zona de conforto, né, que é tão falado, assim, eles falam tanto isso, né, quem faz parte de, sei lá, de empresa, geralmente as empresas, né, tem o corporativo, eles têm uma empresa boa, né, ela tem essa preocupação em formar o profissional. E nada mais é do que, tu vê, uma formação humana, pessoal ali, né? Então as empresas se preocupam tanto com isso. A gente tem que se preocupar com isso dentro das nossas famílias também, né? Porque, olha, é tão importante que nas empresas eles cuidam disso, né? Imagina se em casa a gente não tem que cuidar disso também, né? Olhar para isso tudo e administrar isso tudo, né? Exato. E a gente está fazendo esse caminho, a gente está revisitando o nosso passado para que as pessoas que estão ouvindo façam esse exercício com a gente. Então a gente está querendo pegar a tua mão e te trazer junto com a gente, revisitando esses momentos, essas coisas que nos marcaram profundamente, que precisam ser removidas, precisam ser mexidas, porque precisa vir para fora para a gente construir algo novo. Né? A gente está buscando ali o que se perdeu, né? Tentando ver o que aconteceu com a gente. Né? Então, revisitar o nosso passado é um primeiro passo. E a gente vai passar por outras fases também. Né? E talvez seja mais difícil, a fase da adolescência, por exemplo. Porque daí fica mais ainda visível as consequências das nossas ações, das nossas decisões, né? Que naquela época, claro, a gente ali meio ainda aprendendo a ser um humano, né? Ainda aprendendo a como ser pessoa, a como se comportar numa sociedade, mas as nossas decisões, né? A gente já toma decisões que a gente tem consequência para o resto da vida, né? Kati, olha, de exercício por hora, o que a gente pode passar? Porque tem alguns que são importantes, né? A gente está fazendo, a gente vê o quanto tem de resultado. Então, tudo isso que a gente está falando agora para vocês é por quê? Porque a gente está passando por isso, a gente está vendo o resultado e está vendo o quanto faz bem, ou a gente já passou, né, também. Mas então, assim, a gente já passou, está passando e a gente está vendo o resultado bom disso, né? Por isso que a gente quer compartilhar, porque coisa boa a gente compartilha, né? É verdade. E assim, a nossa ideia é continuar fazendo essas lives, esses podcasts, sei lá como é que a gente pode chamar, né? Essas aulas, assim, deixar gravado. E a gente também tem ideia de fazer lives com os membros da comunidade, lives que as pessoas possam participar. Né? Então, essa também é uma ideia que a gente quer, sabe, poder realmente pegar na mão, ficar bem próximo e poder ajudar realmente a pessoa, né? Quem quiser, né? Claro, mas é sempre bom a gente ter, né? Quando a gente se sente acolhida, enfim, sempre ajuda. Mas assim, hoje, que exercícios que a gente pode dizer, olha, faça isso, vai ser bom. A gente já falou sobre o falar com a mãe, né? Isso acho que talvez seja uma primeira coisa. Falar assim com mãe, com vó, investigar com tia. O seu passado. Isso. Investigar aquilo que você quem sabe, até desenhar e escrever a árvore genealógica. Conhece, né? Exatamente. Olha só que interessante, né? Tu lembra quando o Alan começou a buscar a nossa árvore? Como foi importante saber a história dos nossos antepassados. Então, sim, pode ser um exercício bem legal. Isso. A pessoa ir buscar os nomes. Os nomes, né? A data de nascimento, de falecimento, de casamento, quantos filhos teve, né? Olhando para aqueles documentos, a gente levantou um monte de documentos para a cidadania italiana. Então, a gente foi olhando documentos, foi vendo aqui alguns falando, né? Eu descobri que a minha sogra, por exemplo, perdeu um filho. Que a mãe da minha sogra tinha perdido um filho antes dela e depois dela. Minha mãe teve só 2 meninas. Então, como essas informações a gente não entende, não sabe. Aí, quando a gente olha, assim, olha só o que aconteceu. É importante a gente descobrir quem foram aquelas pessoas que nos antecederam, como que elas viviam, como que eles chegaram, no nosso caso, os imigrantes italianos que vieram aqui, que chegaram aqui, como que eles foram recebidos, o que eles viram, o que eles tiveram, né,
de ferramenta, aquilo que eles conseguiram construir, as famílias, como é que viviam. Então, assim, são coisas relevantes, né? E é muito importante, é um exercício gostoso e importante de saber como é que é o nome dos nossos bisavós, nossos tataravós e aonde você conseguir chegar. Isso, é muito importante isso. Então, esse seria um primeiro exercício, né? Lembrando que se tu não tem para quem perguntar, tenta criar personagens na tua cabeça, né? Tu só tem o nome dessa pessoa, não sei nada dela, mas tu vai ter ali, pelo menos nos documentos, tu tem pelo menos a profissão que ela era. Então, como é que é o perfil de alguém que nasceu naquela época, que morava naquela cidade e que tinha aquela profissão, sabe? Tu consegue imaginar? Isso ajuda. Um outro exercício, Kati, a da cartinha. É legal isso, né? De fazer cartinhas assim. Qual que é o sentido de fazer cartas, né? Porque a gente precisa, de certa forma, colocar para fora, ajuda, né? O sentimento que a gente tem. É o concreto. Isso, de forma. Isso ajuda. Então, o fazer uma cartinha. Nomear o que vai acontecer. Desculpa, Biel aqui, tá? Tudo bem, Biel. Só um pouquinho. Pronto. Tá, não, o sentido é a gente nomear a coisa. Quando a gente tem que nomear, dar nome, a gente vai pensar sobre aquilo. Isso. E colocar para fora, né? Assim, a gente tá olhando, a gente tá pensando e tá botando para fora. Então, assim, sei lá, né, uma situação específica. Tu tem algum trauma com o teu pai, com a tua mãe. Tu vai escrever uma carta e tu não consegue falar, porque às vezes falar é mais difícil. Ou então, sei lá, vou falar de uma forma que ainda vai sair meio atravessada, a pessoa vai ficar chateada, ao invés de ter uma reconciliação, tu vai ter mais uma briga. Então, assim, às vezes é melhor escreve, bota todo o teu sentimento. Se tu tiver coragem, entrega. Entrega, pode entregar se a pessoa estiver viva, né? Coloca todo o teu sentimento ali, o teu desejo, mas cuidado. Tal, e entrega porque tu tá fazendo o teu movimento. Então entrega, se tu tiver coragem. Se não tiver coragem, não é hora, só, né? Não quero ainda, ou sei lá, a pessoa se distanciou, enfim. Ou a pessoa não existe mais, né? Então, não é hora para mim, não quero dar esse passo ainda, não tô pronta. Ou a pessoa já faleceu, o que tu faz? Queima, mas não deixa de escrever. Então, ou tu entrega a cartinha né, pro interessado, ou tu queima. Assim, porque também, não vou escrever, vou guardar, né? Às vezes eu receio disso. Vou escrever, vou guardar e vai que alguém pegue e leia, né? Tá, porque são coisas assim. Mas a intenção é colocar coisas íntimas, né? A importância de falar também desse exercício, Carol, é que não é para ficar pensando assim, eu vou falar tudo para essa pessoa, sabe? Vou entregar uma carta bem desaforada para ela saber o que ela fez para mim. Não é isso, gente. A intenção é perdoar, de reconciliar, né? Deixa vir para fora. Então, o tom da carta tem que ser algo elegante, pelo menos, algo que tu possa lidar com isso. Sim. Escreva a carta, faça o exercício, mas não com esse tom de acusação, né? Com esse tom de vítima. Cuidado com isso. Seja a protagonista. Olha, eu acolho o que aconteceu, eu estou aberta, estou disposta a te perdoar. Você fez isso, mas eu sei que para ti foi difícil, que naquela época foi assim. Exato, é bom falar, né? É bom falar isso. Vamos, né, falar assim, porque senão daqui a pouco a gente está com pessoas que estão ali sendo mal educadas com os pais e não é isso que a gente está falando. Não é isso, não é isso. Né? Então, essa é a intenção. Escreva a cartinha para quem você quer escrever ou até para você mesma. Né? No meu caso, eu tô louca para fazer isso, para ter um tempo para escrever a carta para mim. Mas como assim escrever para ti? É algo concreto. Eu vou estar falando comigo. A Catiane lá, a Catiane agora, de 45 anos, está falando com aquela Catiane lá, que era jovem, que era imatura, que não sabia o que estava fazendo. E ela está perdoando, ela está acolhendo, ela está se comunicando com aquela pessoa que eu era. Isso é importante também. Claro que é. Porque também, de novo, é um movimento, né, que tu faz. O concreto, a gente precisa disso. Parece besteira, mas não é. Façam e depois nos contem. Quem fizer
e ver o resultado, façam e nos contem, né? Tenho certeza que vão colher vários frutos legais, né? Então é isso. Tem mais alguma coisa que pensa? Eu acho que já começando. É muita coisa já, né? Muita coisa para pensar. É A muita gente coisa. vai continuar numa próxima aula, então, Isso. nosso caminho a partir da adolescência, eu acho, né, Carol? É, isso aí. Eu acho que é legal. Uhum. Então tá. Então, Tá bom, gente. Fiquem com Deus e vamos nessa Fique com caminhada Deus. juntas, né? É um prazer estar aqui e poder caminhar junto com vocês. Tá Sim. bom? Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.